É com muito prazer que participo nessa noite, ao convite dos irmãos, em trazer realmente uma mensagem especial para o tempo que nós vivemos, inspirada, naturalmente, na história dos santos homens de Deus que deixaram esse legado para cada um de nós. Que a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco neste momento. E que aqui os assuntos que serão pautados realmente possam atingir os objetivos, que é infundir esperança em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às angústias que momentaneamente passamos. Eu estava voltando para casa hoje, preparando para preparar alguma coisa para fazer, para apresentar à noite, né? E ver a notícia de que perdemos aqui 2 amigos, né? Muito íntimos, e fiquei sabendo ainda de um terceiro. Era o rapaz que servia a gente com gás aqui. Então, a gente se pergunta, né? Quanto privilégio Deus tem nos dado, quanto conhecimento Ele tem nos dado, quantas histórias narradas na palavra de Deus estão aí para que nós possamos nos confortar, possamos nos inspirar, de maneira que nós não venhamos a deixar que o inimigo com as suas ciladas, com as suas armadilhas, possa nos fazer com que entremos em depressão, em que faltemos com a fé diante das adversidades. No livro de Neemias, no capítulo 9, e no versículo 12, eu vou ler esse verso, depois quero fazer uma narrativa anterior a esse acontecimento. Então, diz aqui: e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Aqui os levitas, depois que Artaxerxes permitiu que Neemias voltasse a Jerusalém para a reconstrução daquele lugar, dos muros, quando Neemias volta, e também encontra os inimigos tentando dissuadi-los daquela missão tão importante. E depois, então, de terminado toda essa experiência, Neemias, então, pede que fosse lido o livro da lei. E aqui, nessa expressão que os levitas estão falando, no capítulo 9, verso 12, é uma narrativa de toda a trajetória desde que o povo de Deus saiu do Egito, do Mar Vermelho, no deserto, na chegada na Canaã terrestre. Eles fazem um retrospecto, e esse retrospecto leva o povo a um arrependimento, a fazer uma autocrítica pessoal da sua experiência religiosa e assim encontrarem com Deus. Então, meditando nessa passagem, a gente consegue ver as adversidades que ora nós defrontamos, o quebrantamento da lei de Deus em todas as mais variadas esferas em que ela é, vamos assim dizer, são feitas as brechas nessa lei, e Deus tem chamado um povo para que fizesse reparo a essa brecha. E aqui separa Esdras, Neemias, e diante de todas as adversidades, esses homens permaneceram firmes, inabaláveis, diante de tudo que aparentemente pudesse
dissuadi-los daquele trabalho. Esses homens estavam ligados diretamente sob um poder, na esperança de um Salvador ressurreto, certos do sacrifício cerimonial que ali acontecia, mas aguardando que esse Messias pudesse vir. Mas hoje nós vivemos numa situação diferente. Hoje nós já não oferecemos mais o sacrifício do Cordeiro. Hoje nós não aguardamos um Messias que ainda há de nascer. Mas já temos a narrativa escriturística, a palavra de Deus, temos os fatos históricos que comprovam isso, em que ele nasce, em que ele é batizado, vai para o deserto, é tentado. E um ponto importante nessa narrativa, na experiência de Jesus, quando ele vence Satanás ali no deserto. No livro História da Redenção, na página 202, é o capítulo 26, diz-nos da seguinte forma: depois que Satanás terminar as suas tentações, afastara-se de Jesus por algum tempo, e os anjos lhes prepararam alimento no deserto e o fortaleceram. E a bênção de seu Pai repousou sobre ele. Satanás fracassara em suas mais atrozes tentações. Contudo, aguardava o período do seu ministério, em que deveria, em diferentes ocasiões, experimentar sua astúcia contra ele. Esperava também prevalecer contra ele, estimulando aqueles que não receberiam a Jesus a odiá-lo e procurá-lo destruir. Observemos aqui que o inimigo, ele não cessa de levar a efeito o seu projeto. Quando Esdras e Neemias, inspirado pelo poder do alto, por uma meta mais elevada, por um alvo supremo, não se satisfizeram, não se ficaram ali em Babilônia. Mas eles almejavam a terra melhor. E agora Cristo, aquele que por 4.000 anos fora ensinado dentre os seus, que haveria de substituir aquele cordeiro, quando ele vem, Satanás leva ao cume do monte, faz das mais variadas tentações, é repreendido. Mas o texto aqui assegura uma coisa: ele não desiste do seu projeto. Muitas vezes nós, nos nossos projetos temporais, somos muito afinco, muito dedicados. E muitas vezes, com relação às coisas espirituais, por pouca coisa, somos levados a desanimar, a achar o obstáculo muito, quase que intransponível, quando os olhos da fé serão necessários diante de tal adversidade. Aqui Jesus já havia saído vitorioso, mas Satanás agora falou: agora eu vou lá no ministério dele, eu vou enxergar aqueles que eram chamados seu povo, para que ele pudesse, então, não só rejeitá-lo, mas também destruí-lo. E para que chegasse a termo o seu projeto, diz aqui, Satanás realizou um conselho especial com os seus anjos. Estavam desapontados e enraivecidos de que em nada tivessem prevalecido contra o Filho de Deus. Resolveram ser mais astuciosos, empregar o mais que fosse possível em seu poder, a fim de inspirar incredulidade no espírito de sua própria nação quanto a ser ele o Salvador do mundo, e dessa maneira desanimar a Jesus em sua missão. Observamos aqui que quando ele não saiu vitorioso na pessoa de Cristo,
ele muda o curso do seu alvo. Agora ele vai para aqueles que eram o povo de Deus, para tentar atingir a Cristo, para tentar desanimá-los. Na nossa carreira cristã, muitas vezes também não é diferente. Muitas vezes, na nossa firmeza de propósito, não damos lado para o inimigo. O inimigo não obtém vitória. Ele vai mexer com os nossos filhos, ele vai mexer com os nossos familiares, ele vai mexer com a igreja, de alguma forma para tentar nos afetar. Para tentar aqui, diz que desanimar a Cristo do seu projeto, do seu propósito com que ele foi designado para que viesse ao mundo. E dessa forma, Cristo, sem se preocupar com Satanás, mas simplesmente preocupado com a sua missão, estando em constante vigilância, estando ligado momento a momento com o Pai. Era essa a única razão do poder que havia sobre ele. E ele prova para nós que também esse poder nos é dado quando nós o aceitamos. A minha graça vos basta. Diz que Jesus, então, agora, após todas essas artimanhas, começa a fazer um trabalho contrário ao que Satanás que havia desenvolvido. Ele começa a curar os enfermos, os aleijados, dar olhos aos cegos, e maravilhosamente essas pessoas aflitas, então, davam glórias a Deus. Diz assim: a vida de Cristo estava repleta de palavras e atos de benevolência, simpatia e amor. Ele estava sempre atento para escutar e aliviar as misérias daqueles que a ele vinham. Em seus corpos restaurados à saúde, multidões levavam a prova do seu poder divino. Contudo, depois que a obra fora cumprida, com essas pessoas que haviam sido beneficiadas, olha só, contudo, depois que a obra fora cumprida, muitos se envergonhavam do humilde, mas poderoso ensinador. Porque os príncipes não crescem em Jesus, o povo não estava disposto a aceitá-lo. Observa os irmãos, a tamanha rejeição que Cristo teve que defrontar, justamente pela inspiração de Satanás, impedindo, as pessoas viam a obra de maneira ocular, mas os príncipes, então, desdenhavam. Diz aqui mais que a oposição a qual Cristo defrontou foi tamanha, embora os líderes daquela igreja, vissem e compreendessem que não poderia ser diferente senão Cristo, não estavam dispostos por um fator. Diz assim, na página 205, muitos dos magistrados e anciões creram em Jesus, mas, agora tem um porém, mas Satanás o impediu de os confessar. Temiam o opróbrio do povo mais do que temiam a Deus. Em todas as ocasiões, nós vemos que tem uma porta fechada para aquela geração. Nós observamos que quando Deus chama o seu povo do Egito, foi dada todas as oportunidades para que Faraó aceitasse. Faraó cedia na questão da pressão do que a olho nu ele via, as pragas, e ali ele cedia, depois o coração endurecia, porque o orgulho, o que é natural do nosso coração sem Cristo, o dominava. E assim, até que ele, não tendo mais saída, aparentemente ele aceita que havia perdido e liberta, então, ali o povo de Deus, e depois ele se arrepende e vai atrás, e a gente sabe o final da história.
Aqui esses homens, da mesma maneira, diz que os sacerdotes inquiririam de maneira escarnecedora se algum dos príncipes haviam crido nele. Os sacerdotes zombariam e os príncipes faziam o quê? Ficavam temerosos da vergonha. Não é diferente a história de Nicodemos. Nicodemos marcou uma visita com esse novo mestre na penumbra da noite, onde a influência dele não pudesse ser sentida, embora dentro do Sinédrio já sabia que ele não acusava o Messias. E Nicodemos não era, semelhantemente, não estava dentro do projeto a qual eles estavam fazendo para aniquilar a Cristo. Diz assim, enquanto Satanás formulava seus planos, Jesus estava cuidadosamente a revelar a seus discípulos os sofrimentos pelos quais deveria passar, a saber, que ele seria crucificado e que ressuscitaria no terceiro dia. Mas o entendimento deles parecia embotado e não podiam compreender o que lhes dizia. Muito duro isso aqui, né? Um pouco atrás tem um outro verso que diz assim, uma outra passagem que diz assim, que Satanás mudou o contexto, colocou a expectativa deles justamente no grande poder e grande glória que haveria de ser na segunda vinda de Cristo. E, de repente, vem alguém que, nesse propósito a qual tinha expectativa, cumpre. Não tinha parecer nem formosura. Tinha nada, não via nele nada algum que se assemelhasse a rei. Essa foi a razão que eles escolheram a Barrabás, um judeu nato, revolucionário. Essa foi a razão e a oportunidade para aquele jovem que estava na cruz. A cruz estava preparada para os 3 ladrões. De repente, Barrabás consegue sua absolvição e vai Cristo no lugar dele. E ali já, Cristo já faz o seu trabalho com aquele jovem. Então, dessa maneira, Deus tem feito o seu trabalho em todas as gerações. E hoje, da mesma forma, quando nós nos deparamos diante do escárnio, diante de palavras dissimuladas com relação às verdades que ora defendemos, que ora advogamos, só há uma forma de nós velarmos por esse conhecimento. É nos apegarmos firmemente a onde está escrito. É nós apegarmos diretamente, assim como os discípulos de Jesus, falando que ia morrer e que ao terceiro dia ressuscitasse, mas eles não estavam, eles estavam aspirando um posto melhor naquele reino que já em seguida Cristo estabeleceria. E grande foi a decepção deles. Se não é Jesus ali fazendo aquele trabalho intercessório no caminho de Emaús. Da mesma forma nós, que hoje advogamos essas verdades, os nossos casos, segundo nós temos estudado, passará a qualquer momento. E isso deve nos levar a uma postura diferente daquela que até então o mundo tem empregado, o mundo tem estabelecido, sem a devida vigilância. Estava conversando com alguém e justamente trazendo a questão do decreto dominical, e a pessoa menciona, então, que nós precisamos passar pela prova do decreto antes de sermos selados, né? E eu fiz, então, a pergunta, então, qual é a razão do clamor da meia-noite? Se depois do decreto, nós, então, vamos ter que passar por essa prova.
o clamor da mulher então perdeu o sentido, porque aí vem o esposo, anuncia a aproximação dele. E nós sabemos que os nossos casos são passados e depois vem o decreto. Depois de sermos selados, então virá a crise. Então, porém, lá na crise, Deus tem um povo que está em Babilônia e esse povo terá que passar pela prova. Então, eu gostaria de deixar esse último texto. Diz assim: quando Jesus já estava no Monte da Transfiguração, diz que Jesus tinha dito a seus discípulos que alguns havia com ele, que não provariam a morte antes que visse o reino de Deus vir com poder. Na transfiguração, essa promessa se cumpriu. Transformou-se ali o rosto de Jesus e resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas e luzentes. Moisés estava presente para representar os que serão ressuscitados dentre os mortos por ocasião do segundo aparecimento de Jesus. E Elias, que fora transladado sem ver a morte, representava os que serão transformados à imortalidade por ocasião da segunda vinda de Cristo e serão transladados para o céu sem ver a morte. Os discípulos contemplaram com temor e espanto e excelente majestade de Jesus, e a nuvem que os cobriu, e ouviram a voz de Deus com terrível majestade, dizendo: Este é o meu Filho amado, o meu eleito. E a ele ouvi. Então, nós vemos aqui que Jesus deu todas as prerrogativas para os discípulos, mas eles precisavam passar, tinham muitas coisas que precisavam ouvir, mas não estavam preparados. Cadencialmente, esses fatos foram se desvencilhando após a morte de Cristo, e o evangelho começa a fazer o quê? O evangelho começa, então, a se expandir. E a igreja, que até então era chamada Igreja de Deus, na profecia, a qual foi instada no ano 34, então, cumpre todo o seu tempo de graça, e nós sabemos que ela não acatou os devidos conselhos. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, mediante a experiência tanto de Esdras e Neemias, João Batista, mesmo de Cristo, possa nos inspirar e que possamos manter firme a nossa esperança diante das adversidades que ora passamos e ainda daquelas no porvir. É o meu desejo, oração a todos. Amém.